Abra suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus. Vamos ler aqui João, capítulo 4, 38. Isso aqui é tremendo, Fabrício, ó. João 4, versículo 38. E eu vos enviarei para colheres o que vocês não cultivaram. Outros realizarão um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Tremendo isso aqui, né? Poder sentar. Eu os enviei para colheres o que vocês não cultivaram. Irmãos, isso aqui é tremendo. Eu estava hoje, junho, lendo essa palavra aqui. Eu não lembro quando foi que entrou o Evangelho, me esqueço, no Brasil. Mas muitos pastores aqui no nosso país, quando começou o Evangelho aqui, alguns morreram, outros foram oprimidos, outros foram presos devido à palavra do Evangelho. E Jesus estava falando por discípulos que eles ia colher aquilo que eles não plantaram. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que diz assim que uns plantou, outros colheu. E nós estamos nessa fase de colheita. Eu lendo acerca dos apóstolos e de homens que deram a sua vida para que essa palavra que nós hoje ouvimos chegasse a nós. E quando você lê o texto, o contexto aqui de João, na verdade João capítulo 4, Jesus estava pregando para o samaritano. Interessante que o samaritano, aqui no versículo 41, diz assim: por causa da sua palavra muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Quando Jesus, levado pela mulher samaritana, chegou à cidade de Samaria, a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias. 2 dias. Jesus ficou pregando a palavra naquele lugar. E nesses 2 dias que Jesus ficou ministrando, a Bíblia diz aqui que muitos creram. Ele mesmo declara aqui: olha, agora cremos não somente por causa que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que tu é Cristo. A importância da palavra. A palavra liberta. É a palavra que transforma. Ontem, quando o presidente pregou a palavra ontem lá no Porto Real, as pessoas ouviram e aceitaram Jesus, porque a palavra é que convence o homem dos seus erros e dos seus pecados. E Jesus estava falando para o discípulo assim: olha, a seara está branquinha, precisa de trabalhador. E eu quero falar algo para você. Deus conta contigo, com você. A palavra do Evangelho está na tua boca. Quando verdadeiramente você começar a ministrar, a falar do Cristo que você aceitou, muitas vidas vão ser impactadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quando eu falo em poder, eu estou falando da essência da palavra. Porque quando você usa o nome de Cristo, você rompe, você destrói qualquer principado e potestade. Interessante, falando em palavra, em poder, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que quando Paulo estava em Filipe, pregando a palavra do Evangelho, até uma moça adivinha sabia que Paulo era de Deus. Por quê? Pela palavra que ele pregava. Não só foi porque os espíritos falou que era homem de Deus, mas pela palavra que Paulo pregava. E quando você lê, não existia igreja ainda lá, capitão. Foi a primeira igreja que Paulo fundou naquele lugar. E quando Paulo, pregando a palavra, ele expulsa os demônios que dominavam aquela vida. Por quê? Aquela moça dava muito lucros aos seus senhores. Tinha pessoas por trás daquela moça que explorava aquela moça, porque aquela moça adivinhava a vida dos outros e ganhava muito dinheiro. E quando Paulo agora ministra a palavra, prega a palavra, expulsa aqueles espíritos,
Acabou o lucro daqueles homens. E aqueles homens foram até o Sinédrio, mentindo, falando mal do caminho. E Paulo foi parar na cadeia. Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque estava pregando a palavra. Por isso que eu disse para você, que vai levar você a morar no céu é a palavra, que vai libertar os seus familiares é a palavra. Por isso que nós temos que pregar a palavra tempo e fora de tempo. Foi isso que Paulo fez. E quando Paulo expulsa, vai preso. Paulo estava preso, Paulo e Silas preso, apanharam muito, mas não se intimidaram. Preso na cadeia, apanharam muito, sofreram muito, mas meia-noite Paulo estava louvando o nome do Senhor. Irmão, ele tinha acabado de apanhar. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa: você é livre. Você vive num país que você pode se expressar. Você vive num país que você pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Você vive num país que você pode pregar na praça, em ruas, mas muitos de vocês não valorizam isso. Você tem liberdade. Quantos queriam ter uma Bíblia? Quando você vê o documentário das portas abertas em países que são fechados como Cuba, China, Egito, um irmão lá no Egito, ele com folheto, Fabrício, evangelizando, e foi para a cadeia porque ele estava evangelizando o pessoal naquele lugar, porque naquele lugar é proibido pregar a palavra. Ele foi para a cadeia porque a palavra transforma. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, o pregador de Hebreus, ele fala do poder da palavra, que ele compara a palavra como uma espada, como uma espada que penetra a alma e penetra os rins, medula. Para você ter ideia, o poder da palavra. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de abrir a boca e de falar. Abra a boca para profetizar a bênção. Abra a boca para falar de Cristo, o que Cristo fez na tua vida e que Cristo pode fazer na vida dos seus irmãos, irmãs. Jesus estava falando para os discípulos aqui: olha, eu enviei para colher o que vocês não cultivaram. Nós estamos colhendo o que Paulo plantou. Nós estamos colhendo o que Martinho Lutero plantou. Nós estamos colhendo, irmãos, que pastores plantaram no nosso país. Então aproveite. Vocês estão colhendo o que vocês não plantaram ainda. Infelizmente, muitos querem colher sem plantar. Por isso que eu falo aqui: quem planta, quem não planta. As pessoas querem colher sem plantar. Não tem como. Plante, porque a colheita é certa. Isaías 55, versículo 9 fala que a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia, mas aquilo que apraz. Como, pastor? Exemplo: você chega numa família, a família te convida para você entrar no lar, e lá você ora, lá você visita, lá você prega. Você sabe o que aconteceu com aquela família? Daqui a uns dias aquela família vai estar transformada e louvando e bendizendo o nome de Cristo. Por quê? Porque você ali está plantando, pregando o evangelho, e a palavra do Senhor não volta vazia. E quando ela é enviada, ela prospera naquilo que foi enviada. O que eu devo fazer? A seara está branca. O que você deve fazer é pregar o evangelho. Irmãos, nós temos que dar trabalho para Satanás. É para o diabo que nós temos que dar trabalho. Como, pastor? Pregando o evangelho. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo pegou muitos lugares difíceis, mas em Atenas foi o lugar mais difícil do ministério do apóstolo Paulo. Por que mais difícil? Porque lá na Grécia havia muitos filósofos. Lá era o berço da letra, da filosofia. E Paulo, quando chegou lá para pregar o evangelho, ele deparou, irmãos, com um povo que cultuava muitos deuses. E quando você lê em Atos dos Apóstolos 17, versículo 23, lá também tem um santuário que não tinha nada.
E esse santuário que não tinha nenhuma imagem era Deus. Quando Paulo começa a pregar, ele sente uma dificuldade muito grande, que a Bíblia diz. Por que ele sente a dificuldade? Porque o principado daquele lugar era muito forte, era muito poderoso o principado daquele lugar. Mas, irmãos, não tem lugar que Deus não possa entrar. Muitos anos eu vi a Malafaia dizer: eu vou entrar na Rede Globo. Por que na Rede Globo? E quando Deus quer entrar no lugar, Ele entra. A Rede Globo, todo mundo sabe que a Rede Globo é espírita. E muitos anos a Rede Globo perseguiu e bateu muito forte contra os cristãos. E esse dia eu estava na internet vendo uma reportagem que a Rede Globo, dia 18 de dezembro, vai ter um show gospel na Rede Globo. E vai estar lá Davi Sassi, vai estar aquela do Sabor de Mel, vai estar a Ana Paula Valadão, vai estar uns pares de cantor evangélico. E a Rede Globo falou: se der tudo certo, vai ter um canal gospel todo final de semana. Eu falei: ó, Jesus lindo, Jesus não precisa de ninguém para entrar, está entrando devagarzinho. Aleluia. Por quê? Porque a televisão mais vista do nosso país é a Rede Globo. E Jeová, ó, entrou com classe. Aleluia. Palavra. Oh Deus, toma que dê tudo certo. A Bíblia diz que tudo contribui para aqueles que foi chamado por Deus. E Deus entrou. E quando Paulo estava aqui, ó, está aqui em Atos 17, versículo 16. Enquanto esperava por eles, sim, apenas, Paulo ficou profundamente indignado em ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, temendo a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por eles se encontravam. E alguns filósofos. Irmãos, Paulo estava todo dia batendo na mesma tecla, falando de Jesus, pregando Jesus, falando da palavra. Porque a palavra, Jeremias falou que a palavra, irmãos, é como um martelo. Entendeu? Jeremias 23, versículo 29. Né? Minha palavra, diz o Senhor, como martelo que esmiuça penha, esmiuça a pedra. Havia dificuldade, porque o principado era muito poderoso naquele lugar. Só que Paulo não desistiu. Paulo falou, pregou, anunciou o evangelho. E quando ele prega, os filósofos ficou, irmãos, admirado com o que Paulo pregava, que Paulo dizia. E ele disse: mas quem é esse estrangeiro? Quem é esse pregador que traz essa revelação, essa doutrina nova? E quando eles deram espaço para Paulo dizer, aí Paulo fala aqui no versículo 22: pois andando pela cidade observava cuidadosamente os seus objetos de culto, encontrei até um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram passa de não conhecer, eu o anuncio. Deus que fez o mundo todo, que nele há o Senhor que fez o céu e a terra. Paulo falou assim: eu passando por vossos santuários, encontrei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês anunciam, esse Deus que você fala, é esse Deus que eu prego. Esse Deus que criou o céu, criou o mundo, criou a terra seca. Esse Deus é o Deus que você tem. É o Deus que outra hora você aceitou. Sabe o que você tem que fazer? É colher o que os outros plantaram. É tão tremendo isso aqui, pastora Tânia, que o povo fica aí, irmãos, brigando por barganha. Fica perdidinho em conversinha de esquina, em conversinha de pessoas, irmãos, que não dá um prego para ninguém bater. Se você ficar dando ouvido à conversinha, e tipo de pessoas, irmãos, que não se esforça para ver o evangelho crescer. Quando eu falei evangelho crescer, é ganhar vidas. Porque Jesus falou para os discípulos: eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Enviei a vocês para colher o que vocês não plantaram.
Muitos que plantou morreram em arena, comido por leão, cachorro de mato, por urso. Muitos morreram enforcados, como João Rus, queimado em fogueira. Mas nós não valorizamos isso, porque o ser humano, Júnior, tem uma memória muito curta. Esquece do benefício que outros fizeram a nós. Hoje nós estamos plantando para outra geração colher também. A geração do Pietro, a geração do Gustavo Henrique, a geração do filho do capitão, cabelo aí arrepiado. Ei, mas nós temos que se mover, temos que falar. Fale do Evangelho. Eu vou te provar aqui na Bíblia como a palavra há poder e pode mudar, pode acabar com uma guerra. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, fala-se de um rei que era leproso, mas era homem valoroso, era um homem que Deus honrara. Olha que a Bíblia aqui, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas era grande guerreiro e ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel, levando cativa, de maneira que passou a servir uma mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só o poder da palavra. Aquela moça estava presa, foi levada cativa, e ela falou assim: olha, se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem profeta, lá tem profeta. É isso que você tem que fazer. Olha aqui para mim. Quando as pessoas estão leprosas, quando as pessoas estão endemoniadas, quando as pessoas estão paralíticas, cegas, surdas, pessoas, irmão, estão longe de Deus, longe da presença de Deus, e você tem a oportunidade de falar para ela: olha, vamos, porque eu conheci Cristo, a minha vida era assim, assim, e Cristo mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a situação que eu estava. Na minha casa eu via Espírito, na minha casa eu via a voz, na minha casa eu passei por isso, mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, a minha vida mudou. Vamos lá. Quando a pessoa vier, Cristo vai libertar a vida dela, como libertou a sua. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus prega para ela, fala para ela, você sabe o que foi a atitude da mulher? Ela foi em Samaria e falou assim: olha, um homem revelou a minha vida inteira, porventura esse não é Cristo? Sabe, teu irmão, você parou de falar de Jesus. Isso é plantar. Plante o Evangelho. A palavra poder, Júnior. O Espírito Santo vai dar oportunidade para você pregar, para você anunciar, para você propagar a palavra. Quando Jesus falou que muitos tinham pagado o preço, Jesus estava falando da palavra. E muitos pagaram um preço muito caro. Sandra, está aqui. Eu virei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho dele. Só Deus sabe. Quando eu comecei lá no Monte Carlo, não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha membro, não tinha nada. E uma senhora de 80 anos já para ir para a glória. Havia 2 rebeldes que se rebelou contra mim e levou os banquinhos. Passei. O quê? Irmão, a Angélica está aí, ó. Passei, irmão, pensa. Em um ano passei por não sei quanta rebelião. Um dia, pessoal, um empresário usado por uma irmã que congregava com a gente, deu 5 mil reais para a igreja. Esse empresário
Havia uma meia dúzia que eu dividisse o dinheiro com eles. Você acredita no negócio dele? Sério, me xingaram. Olha, o empresário deu pra gente arrumar o salão aqui, que foi o salão, queria que eu dividisse o dinheiro. Acredita no negócio desse? É a Angélica, não deixa mentir. Me intimidaram, me acuaram. Falei, ai, pra lá, cão. Tô pagando o preço agora aqui, você quer? Me ajuda aí, velho. Irmão, o cara levou os banquinhos, só tem o banquinho na igreja. Só não levou o púlpito, porque o púlpito era agarrado no negócio. Sério? Levou os banquinhos, aí fui lá comprar as cadeiras. Aleluia. Já assim, eu tô cansado desses banquinhos, comprar as cadeiras. Sai, banquinho. Não é fácil. Jesus estava falando para os discípulos aqui: vocês estão colhendo o que outros trabalhou arduamente. Por isso que eu falo assim: muita gente vai entender o pastor quando você for pastor. Quando você for falar de mim, que eu sei que você fala mal de mim, primeiro você tem que pegar minha biografia e ler. Porque eu tenho uma história nesse lugar. Efraim tem uma história. Eu não caí aqui de paraquedas. Então quando você for falar, tome cuidado com aquilo que você fala. Eu não estou aqui, irmãos, passando tempo. Não foi eu que me escolhi, foi Ele que me escolheu. Não foi eu que queria isso aqui. Ele me falou que ia me dar. Leia lá no site. Eu estava 1h da manhã lá na Avenida Bolônia 610, trabalhando. Eu era segurança. Estava eu lendo a Bíblia de madrugada, irmãos, e eu ouvi uma voz. E essa voz falou assim para mim: vou te dar um ministério. Eu olhei para trás assustado, eu falei: estou ouvindo coisa. Segunda vez ele falou de novo: vou te dar um ministério. Eu já entrei em desespero, falei: meu Deus, o que está falando aí? Terceira vez ele falou assim: vou te dar um ministério, e o nome será Efraim. Eu não invadi a igreja de ninguém. Eu não fiz rebelião em igreja de ninguém. Eu não fui atrás de ninguém. Abri eu, o Pai, o Espírito Santo, uma senhora de 80 anos, o nome dele, o Antônio, e uma senhora de 80 anos, Zeca Vani, que se rebeliou e levou os banquinhos. Só Deus sabe o que nós passamos lá, enfrentando traficante, ladrão no bairro. Que aquele bairro ali não tinha paz, era muito ladrão. E todos aqui que moram aqui no bairro sabem que aqui na área só tinha ladrão, era viciado, era o sangue. Aqui ele tinha roupa toda hora, todo dia tinha roupa aqui. E Jeová, quando a igreja entrou ali, Jeová começou a fazer o limpa. Jeová começou a passar a vassoura, irmão. Acabou com os pontos, levou os caras para a cadeia. Ei, na caminhada tem um preço. Jesus estava falando para os discípulos: olha, vocês estão colhendo porque muita gente pagou um preço muito caro. E quando você lê em João capítulo 12, versículo 24, olha o que a Bíblia diz aqui. 24: digo-lhes verdadeiramente que se grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava falando que ele era uma semente. Uma semente. E se essa semente caísse no solo e morresse, daria muito fruto. Olha para o teu irmão aí, fala para ele assim: você está cheio de semente. Ele não ouviu. Cheio, Dani, de semente. Você está cheio de semente. Cheio. Você sabe por que você não está colhendo? Porque você não está plantando. Aleluia. Plante. Eu estou 19 anos plantando, ó. Plantando, é agora que eu estou colhendo. Você está entendendo? Plante. Para de ficar olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas, olhando porque o outro é assim, porque o ciclano é assim. Irmãos, esquece os outros. Esquece. Faz a tua parte. Plante você.
O outro está sendo abençoado porque o outro tem plantado, o outro tem colhido o que tem plantado. E se você plantar, você vai colher, entendeu? É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês estão colhendo o que o outro plantaram. Quer colher? Plante. Ai, pastor, mas o fulano, plante. Pastor, o planinha, plante você, porque é você que vai ser beneficiado, meu amado. É você. Jesus plantou a vida dele e colheu a nós. Ele plantou a vida dele, ele colheu as nações. Você está aí, cheio de projetos, cheio de sonhos, tanta coisa, mas você não planta. Se não plantar, não colhe. Sabe por que outros estão colhendo? Porque planta. E você tem a oportunidade. Nós estávamos lá do outro lado, plantando. Daqui a uns dias nós vamos cefar muitas vidas naquele lugar. Cefar da mão de Satanás e trazer para a luz. Você está entendendo? É isso que a palavra está falando aqui. Quando Jesus falou para os discípulos, em João capítulo 4, versículo 35: não dizeis vós que ainda falta 4 meses para a colheita? Vê aí, olhe, a seara está branca. Sabe o que acontece? Você deixa a sua vida secular atrapalhar a colheita. Você deixa, irmãos, palavras, atitudes atrapalhar a tua colheita. E está atrapalhando. Você estava crescendo. Você estava indo no caminho, indo. Aí uma palavra que foi falada, você já parou, você já estacionou, você já começou a olhar do lado, você já começou a olhar do outro. Aí você, poxa, sou eu que faço, eu estou cansado, é porque sou eu, porque se não for eu não acontece. Fala para o teu irmão, você volta a plantar. Ele não ouviu não, fala para ele assim, volta a plantar. Sabe o que acontece hoje? Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Tem crente, irmão, que quer vir na aba, sabe? Ó, camarada, vem cá, Felipe. Ó, capitão. Tem cara que é assim, ó. Pega assim, tudo bem? Você já lavou a igreja? Ah, rapaz, você já foi lá pro Porto Real? Olha, eu pensei que era 2 horas. Tô chegando agora, 4 horas da tarde chega. Já acabou o culto. Ele chama do Guaraná e do pão. Como é que é? Tem tribo na onde mesmo? Lá em São José, cada Claudinha. Eu vou lá, que hora que é? 8 horas, e chega 10 horas. E nem vai. Como é que é? Escola bíblica. Rapaz, eu amo palavra. Que hora mesmo é mesmo? 9 horas? 9 horas. Ele chega aqui 10h30. Já acabou? Meu Deus. Se não houver um esforço, não tem vitória. A Bíblia diz aqui, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia, viu? No versículo 38, que arduamente em trabalho os nossos irmãos plantaram para eu e você colher. E se não houver um esforço seu, e se não houver uma determinação sua, se não houver uma perseverança sua, as coisas nunca vão acontecer. Você nunca vai sair aonde você está, mas sempre você vai falar assim, poxa, bem que eu queria. Olha, rapaz, que maravilha, mas não dá. Nunca vai dar. Sabe por que nunca vai dar? Porque não há interesse da sua parte. Jesus falou em Mateus capítulo 10: ore para o Senhor da seara que envie trabalhador, porque grande verdadeiramente é a seara. Você vai colher o que você planta. Você sabe por que tua vida está assim? Porque você que parou. Te dou um exemplo. Quem trabalha aqui? Quem é que trabalha? Tem como no final do mês receber sem trabalhar? Então, para você receber no final do mês é necessário você trabalhar o mês inteiro. E se tu faltar, vai ser descontado no seu salário. Assim é no mundo espiritual. Se você no mundo espiritual você está plantando, você vai colher. Você vai. Você sabe por quê? Está na Bíblia. Em Daniel capítulo 10, Daniel tem uma visão, ele quer entender.
Daniel fica 21 dias. Ficou ali 21 dias, ali o capitão orando, pedindo. Passaram 21 dias. Um anjo fala assim: Daniel, tu é muito amado. Aqui, Gilberto, tu é muito amado lá no céu. Eu vim por tua causa que eu vim. Mas por que houve uma resposta? Porque Deus falou. Porque ele ficou ali pedindo, falando. Você não se esforça. Aí depois você quer exigir algo, o que você não faz. Aí sempre tem alguma coisa para falar. Irmãos, o evangelho foi levantado com muito trabalho, sangue, prisões, mortes de homens e mulheres que doaram a tua vida e creram no propósito. Tiveram, irmãos, tiveram força para batalhar. E para você crescer, para você vencer, você tem que se esforçar, porque Deus vai honrar o seu esforço. Deus vai honrar o seu esforço. Como pastor, você vai ver o dia a dia. Na hora que você for a Deus, dobrar o joelho, pedir, Ele te dá rapidinho. Sabe por quê? Porque você está plantando. Você está plantando. Você está na seara, trabalhando, pregando o evangelho, pregando para um homossexual, para prostituta, pregando para aquelas pessoas que estão longe de Jesus. Você está anunciando. O Espírito Santo dá a oportunidade de dizer: vamos, Jesus. Jesus está voltando. Jesus cura e Jesus liberta. Era isso, irmãos, que os discípulos faziam. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10 que Deus enviou de 2 em 2. Pregava, falava. E quando ele chegava, Jesus, olha, em teu nome os espíritos se sujeitavam. Em teu nome os endemoniados eram libertos. Em teu nome as pessoas que tinham lepra eram curadas. Em teu nome o cego via, surdo ouvia. Entendeu? Ei, Deus, Ele te chamou nesse século 21 para você ser uma fonte, para você ser um porta-voz, para você ser um sacerdote, porque de você sai poder, autoridade. Então use, não fique olhando, irmãos, para os outros, não. A tua hora vai chegar, a tua vez vai chegar. Vai trabalhando, porque, irmão, quando Deus tem para fazer, Ele faz rápido. Faça, não fique olhando para os outros, faça você. Deus conta com você. Às vezes você fica esperando da Claudinha, não espera por ninguém, faça você. Paulo, quando ele aceita a Cristo, Atos 9:15, Paulo estava cego na rua direita, e Deus deu uma visão para o profeta Ananias: vai à rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ele é um vaso escolhido para mim, e vai pregar minha palavra, e vai padecer por causa do meu nome. O profeta falou assim: não, Senhor, como que eu posso ir lá? Eu ouvi falar desse homem, esse homem mata, persegue a tua igreja. E Deus falou: não, é meu, pode ir lá. E quando o profeta chegou lá na rua direita, estava lá um homem em cima da cama, Saulo. E ele estendeu as mãos assim: Saulo de Tarso, eu fui enviado aqui por Deus. Deus falou que tu é um vaso escolhido, e tu vai padecer por causa do nome dele. E quando ele estendeu as mãos, a Bíblia diz que Paulo foi batizado com o Espírito Santo, e os seus olhos foram abertos. E ali Paulo começa a pregar o evangelho, pregar a palavra. E a Bíblia diz que Paulo se esforçava. Sabe por quê? Porque os discípulos não acreditavam que Paulo tinha se convertido, que Paulo tinha renunciado, aleluia, a sua carreira. Mas Paulo se esforçou. Esforça-te, porque a recompensa vem de Deus. Esforça-te, porque a tua vitória vem de Deus. Faça aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Está cansado? Venha. Está arrebentado? Venha. Empurra o carro de boi, meu filho, e você vai ver onde você vai chegar.
Sabe que a pior coisa, Daniele? É quando o homem desiste. É quando o homem acha que ele é o centro. É quando o homem acha que se não foi ele, o negócio não anda. É quando a pessoa acha que se ele fizer, o outro não faz. Tu está enganado. Se tu não quiser, Deus levanta outro. Deus conta com você, mas se você não quiser, o outro vai vir no teu lugar. A obra do Senhor não para. Bem-aventurados são vocês que Deus te escolheu. Deus chamou você pelo teu nome. Deus chamou o Júnior, Deus chamou o Kelvin, Deus chamou, aleluia, o Claudemir, Deus chamou o Flávio, chamou o Vânio, chamou o pastor Sandro Roger, chamou a vocês. Deus chamou vocês. E aonde você for, Deus vai honrar vocês. Como, pastor? Pregue, fale do evangelho. Amém? Quanto mais você falar, mais pessoas vão ser impactadas pelo poder da palavra. Muitas famílias vão ser libertas. Você vai lá, você vai pregar, você vai orar, Deus vai curar, Deus vai transformar. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser arrebatadas da mão de Satanás. Não retroceda. Atos dos Apóstolos 19. Quando Paulo chegou, saindo da Turquia, passando por Éfeso, a Bíblia diz, irmãos, que havia lá a igreja batista, que era seguidor de João Batista. E quando Paulo começou a pregar a palavra, a Bíblia diz que Paulo falou assim: vem cá, conheceis agora em que sois batizados? Ele, no batismo de João. Conheceis o Espírito Santo? Eles responderam: nunca ouvimos falar que exista Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo estendeu as mãos e aqueles 12 homens foram batizados com o Espírito Santo. E quando Paulo começou a pregar o evangelho, a Bíblia diz no versículo 8 que começaram a falar mal do caminho. Quando você se propõe a ser cristão, quando você se propõe a ajudar o pastor, quando você se propõe a pregar, a evangelizar, você vai arrumar inimigo no meio do caminho. No meio do caminho você vai deparar com o incrédulo. No meio do caminho você vai encarar com o fariseu. No meio do caminho você vai encontrar com Judas. No meio do caminho você vai encontrar com o Zelote. Zelote é aquele que faz rebelião. Fariseu são os religiosos. Saduceu, os incrédulos. No meio do caminho você depara com essas pessoas. Você fala assim: olha, Deus falou para mim que vai me dar a minha casa. Aí ele fala assim: mas como? Com que você vai conseguir isso? Olha o que você ganha. No meio do caminho você vai deparar com pessoas que tá vendo você se esforçando. Você está no culto, está em vigília, está em oração, e as pessoas falam assim: vem cá, rapaz, você não sai da igreja, não precisa de tudo isso não, para de orar, para, rapaz, calma. No meio do caminho você vai deparar com pessoas que vai falar assim: ih, ele não tem jeito não, larga ele. A sua família não tem jeito. Para, rapaz, eu conheço você há muito tempo aí. Quanto tempo que você está falando e nada acontece? No meio do caminho você vai deparar com pessoas que vai tentar matar a tua fé, que vai tirar você do centro aonde você está. Ah, se fosse eu fazia assim. Ah, se fosse eu fazia assado. Não esquenta não, vai chegar a tua oportunidade. Aleluia. Esquenta não, vai chegar a tua oportunidade. Sempre Deus dá uma oportunidade. I love you. Esquenta não, amém? Vai chegar, aleluia. Sempre no meio do caminho você encontra com pessoas falastrona. Ih, rapaz, o pastor fala demais. Ah, que nada, o pastor fala assim, assim, assado, nada acontece. Fala com você: nada melhor um dia após outro. Nada melhor, aleluia, um dia após outro. Paulo não desistiu. Falava mal e Paulo estava na praça. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Falava de Paulo, Paulo, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Ele não parou. E houve um grande avivamento naquele lugar.
feiticeiro aceitou Jesus, macumbeiro aceitou Jesus, os idólatras deixou diante dos Efésios e começou a dar glória a Deus, aleluia, ao Deus de Paulo. E está entendendo? Por isso que eu falo para você: não pare, persevere, vá em frente e Deus vai abençoar a tua vida. Estão esperando que você desista. Está todo mundo esperando que eu caia. Fica profetizando: eu vou cair na mão de Jesus. Todo dia eu caio. Você acha que eu sou bobo, rapaz? Eu vou falar igual Pedro falou para Jesus: para onde eu irei, Jesus? Só tu tem. Eu vou cair no base de Jesus. Aleluia. Rapaz, não cai como era solteiro, meu filho. Vem cá, me ajuda aí. Tá bom. Hoje é moda, pastor, tem 2 mulheres, né? Então tudo lá, ó. O povo não largou a mão do cara não, hein? O cara tá lá com 2 mulheres, ninguém tá lá cheia. Vê se abandonaram o cara. Aqui não, quer me matar. Ei, uns estão escolhendo o que outros plantaram. Quer colher? Trabalhe. Quer comer? Trabalhe. Quer prosperar? Trabalhe. Quer vencer? Trabalhe. Quer vencer? Trabalhe. Evangelho. A maior riqueza nossa é o Evangelho. A melhor riqueza nossa é a salvação. Jesus te deu. Então pregue o Evangelho, viva do Evangelho, respire o Evangelho, pregue, fale, e as pessoas vão ser impactadas pelo poder da palavra. Vocês estão colhendo o que outros plantaram, e vocês vão plantar e outros vão colher o que vocês têm plantado. Mas seja digno, digna, honre o que Deus colocou nas suas mãos, porque naquele grande dia não tem diálogo, não tem barganha. Você e eu vai ter que prestar conta com Ele. Não tem. Nunca esqueça disso. Tudo que hoje você planta, você vai prestar conta com Ele. Eu e você. Mas Deus vai honrar a você. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai andar contigo. E você vai ver as portas abrir para você de uma forma tremenda. Porque Ele é a semente. E a terra dele é fértil e próspera. E tu vai ver. Amém. Se põe em pé em nome de Jesus. Paz do Senhor. Amém. Dá paz para o teu irmão em nome de Jesus.